totalitarismo. Totalitarismo é um regime político no qual o Estado, personificado na figura de um líder carismático, controla todos os aspectos da vida dos indivíduos. Os regimes totalitários foram regimes de partido único, que mobilizavam as massas por meio de grandes encenações públicas, que exaltavam não só o partido, mas também o chefe do Estado. Mas como isso aconteceu? No começo do século XX, com o término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como grande potência econômica, financiando a reconstrução da Europa em crise. Mas em 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Nesse cenário, alguns líderes surgidos da Europa em crise ganharam espaço. Benito Mussolini, Adolf Hitler. Eles exerciam o poder apoiados por grupos paramilitares, radicais e violentos. Os regimes totalitários têm em comum o culto ao Estado e ao chefe, a crítica ao liberalismo econômico e a oposição à democracia. Proíbe-se tudo o que diferencia as pessoas, principalmente a liberdade de expressão e de pensamento. Na Itália, Mussolini assumiu o posto de primeiro-ministro em 1922. Mas sua ditadura cristalizou-se entre 1925 e 1930. Mussolini exaltava o orgulho nacional ao lembrar as glórias do Império Romano, afirmando ser destino da Itália restabelecer essas glórias. Na União Soviética também existiu um Estado totalitário. Com a morte de Lenin, em 1924, Joseph Stalin assumiu o poder. Stalin burocratizou a estrutura do Estado e perseguiu seus opositores com violência. O líder manteve-se na direção do país até a sua morte em 1953. Adolf Hitler assumiu o poder em 1933 em uma Alemanha em crise, marcada por hiperinflação e desemprego, dando início à ditadura nazista, que perseguiu e exterminou milhões de pessoas, entre elas judeus, ciganos e homossexuais, e mergulhou o mundo na Segunda Grande Guerra Mundial. No entreguerras, surgiram na Europa governos autoritários de inspiração totalitária. Esses governos, apesar das semelhanças com o totalitarismo, nem sempre possuíam um único partido e vinham com receio a mobilização das massas. Alguns historiadores também afirmam que existiam brechas para a expressão dos indivíduos. A ditadura do general Francisco Franco na Espanha teve início em 1936. As bases do franquismo foram a defesa da unidade nacional, o anticomunismo e uma severa censura. A democracia só foi restabelecida na Espanha em 1976, com a volta das eleições e da monarquia parlamentar. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar implantou o salazarismo, ditadura de inspiração fascista que vigorou de 1933 a 1974. Os regimes totalitários abalaram o mundo em seu tempo e são hoje uma página virada na história da humanidade. Mas são mesmo? A herança dos regimes totalitários persegue a humanidade até hoje. E a cada crise, a cada comoção social, a lembrança dos tiranos, seus regimes, nos faz pensar: isso pode voltar a acontecer?